Boa noite. Délcio Santos é o novo desembargador da Corte Estadual de Justiça do Amazonas. Ele foi escolhido pelo governador do estado logo após a votação da lista tríplice no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ao todo, 22 desembargadores da Corte Estadual votaram. Cada um votou em 3 dos 6 advogados candidatos à última vaga na Corte Amazonense, pelo 5º Constitucional da OAB. Os requisitos são constitucionais. Nós temos um critério objetivo, que são os 35 anos, mais de 35 anos, e temos critérios subjetivos, como, por exemplo, o notório saber jurídico, né? E a idoneidade moral. A OAB vê com absoluta naturalidade essa escolha, até porque ela é fruto de um processo democrático do tribunal. Acho que saudar o tribunal pela escolha do voto aberto e fundamentado, acho que isso é, sem sombra de dúvidas, algo importante na sistemática do Estado Democrático de Direito. A votação não durou muito tempo. Logo foram anunciados os 3 advogados que continuaram na disputa do cargo de desembargador do Estado. Délcio Santos teve 22 votos, o maior número em relação aos demais candidatos. Um resultado que eu fico satisfeito, né, de ter o reconhecimento também do Tribunal de Justiça, que me deixou em primeiro lugar na lista, tal qual ocorreu também com a classe dos advogados. Acho que é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, e é muito gratificante ter esse reconhecimento. Completaram a lista tríplice Jorge Pinho e Silvio Costa, que ficaram empatados com 10 votos cada. Após a posse de Délcio Santos, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai passar a contar com 26 desembargadores. O último advogado a chegar à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional da OAB foi Domingos Chalub, em 2004. Délcio Santos se junta a outros 6 novos desembargadores que foram empossados após a Lei Complementar 126 de 2013, que aumentou de 19 para 26 cadeiras na Corte Amazonense. A Secretaria de Saúde da capital ficou abaixo da meta de vacinação, ainda está abaixo da meta de vacinação contra o influenza em Manaus e teve que estender a campanha. Agora, a Censa realiza ações para intensificar em áreas específicas. Uma aconteceu na manhã de hoje. É com a caderneta de vacinação na mão que Dona Ana, de 69 anos, dá um bom exemplo. Porque todo ano eu tomo essa vacina, sabe? Todo ano eu tomo a vacina, me cuido, vou ao médico e faço exame, isso e aquilo, tá? Dando bom exemplo. Dando bom exemplo. E me cuidando também, né, mano? Porque se a gente não se cuidar, fica difícil as coisas, né? A Dona Maria não pensou 2 vezes e já se vacinou contra a influenza. A pessoa fica deitado horas e com dor e febre e essas coisas aí, não dá vontade nem de comer. É melhor se prevenir, então. É melhor se prevenir, tomar essa vacina. A ação de vacinação ocorreu durante toda a manhã desta quarta-feira na mini Vila Olímpica do Coroado, zona leste da capital. A expectativa é vacinar pelo menos 1.000 pessoas. De hoje, nesse dia, essa ação ela tem a finalidade de diminuir as complicações, as internações e as mortalidades também causada por esses vírus, pelos 2 vírus, do sarampo e da influenza. A Prefeitura de Manaus está disponibilizando essas vacinas na parceria entre a Sengel e também a Censa, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Os atendimentos por aqui são voltados para os grupos considerados de risco, ou seja, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes, professores da rede pública e privada de ensino, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Para mim, a importância muito grande também dar exemplo para as pessoas que estão em casa achando que faz mal e que não vem porque vai piorar, nada disso. Eu tomo há muito tempo e continuo tomando há muitos anos. E eu já estou acostumado com esse negócio de injeção. Já sabe como é que é, né? Ixi, Maria, injeção. Tem que se vacinar. Tem que vacinar. É isso aí, tem que vacinar. Fiéis católicos participaram agora à tarde da procissão em honra a Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Oreste de Taife. O festejo de Santo Antônio atraiu centenas de fiéis católicos que participaram de uma celebração aqui na igreja de Santo Antônio. É a fé em um santo que comovia-se com tanta pobreza e que distribuía pães a toda a comunidade. Santo Antônio foi um grande frade, né? Que ele é português, mas ele é um discípulo de São Francisco de Assis e onde ele é um grande exemplo de partilha de pão para aquelas pessoas que mais necessitavam.
né? Por isso que ele ficou esse santo, né? Um santo tanto amigo das pessoas pobres. Conhecido como santo casamenteiro, Santo Antônio também é o santo das causas impossíveis, o que intercede pelos fiéis católicos. Eu alcancei uma graça. E eu não posso dizer a graça, senão vai quebrar a força. E eu moro aqui do lado dessa igreja aqui há 50 anos. Há 50 anos eu moro aqui. Quer dizer que não tinha nem sinal ainda de ser fundada a igreja quando eu já morava aqui. E a senhora já era devota de Santo Antônio? Já era devota de Santo Antônio. Com muito orgulho e muito prazer, porque é maravilhoso demais ser devoto de Santo Antônio. No final da tarde, os católicos saíram em procissão pelas ruas do bairro, carregando a imagem de Santo Antônio para celebrar a fé em Jesus Cristo. À noite, os fiéis católicos ainda participam de uma missa e depois do arraial em honra a Santo Antônio. Orestes Litaif para o Band Cidade. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça que a Amazonas Distribuidora de Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anulem cobranças retroativas feitas de forma indevida no mês de maio de 2015 aos consumidores aqui do estado. A decisão também determina que a concessionária restitua em dobro os valores pagos pelos amazonenses de maio a julho do mesmo ano. A sentença é resultado da ação civil pública ajuizada por representantes do MPF, do Ministério Público do Estado do Amazonas, da Defensoria Pública da União, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON Amazonas, e do Departamento de Proteção ao Consumidor do município de Manaus. E a Conab anunciou na manhã de hoje a lista de contemplados no programa de aquisição de alimentos. São mais de 2.000 pessoas cadastradas, além de associações e cooperativas. Entre 70 associações e cooperativas, apenas 6 já vão receber o benefício do programa de aquisição de alimentos. Eles são dos municípios Lábrea, Envira, Jutaí, Manacapuru, Nova Olinda do Norte e Careiro da Várzea. Segundo Serafim Taveira, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento no Amazonas, a Conab, o Ministério de Desenvolvimento Social disponibilizou pouco mais de R$1 milhão para o programa no Amazonas. Só que para atender todos os beneficiários, que hoje chega a um total de 2.101 famílias, é preciso um incentivo de quase R$14 milhões. A partir desse primeiro momento, nós vamos ter que buscar apoio da nossa bancada federal, dos nossos senadores, para que nós possamos chegar novamente ao Ministério do Desenvolvimento Social, como fizemos no ano passado, e pedir o apoio para a liberação de um valor adicional de recursos, para que possa chegar próximo ou à totalidade das 70 associações e cooperativas que foram ranqueadas. O projeto está em prática desde 2001 e atende famílias carentes. O objetivo é incentivar a produção local de produtos agropecuários da agricultura familiar, por meio da compra dos produtos para atender às necessidades de alimentação dessas famílias. Desde o início até agora, só vem reduzindo, né? Então, o nosso pico de recursos no Amazonas, atingindo R$14 milhões, num ano só, foi em 2011. Então, de lá para cá é redução. 2016, 8,8 milhões, 2017, 5,5 e até agora 1,2 milhões ofertados. Um industriário de 22 anos morreu hoje ao sair de casa na madrugada para trabalhar. O crime foi no conjunto Canaranas, na Zona Norte. No Instituto Médico Legal de Manaus, dor e revolta dos familiares. Trabalhava de segunda a domingo, de lá ia para a igreja, trancou a faculdade, estava fazendo engenharia civil. 21 é aniversário do meu filho agora. Eu não vou ter aquele abraço para... O industriário Paulo Williams Guzmão Carneiro, de 22 anos, saiu de casa no conjunto Canaranas, zona norte de Manaus, na madrugada desta quarta-feira. Nesse momento, ele foi surpreendido por 2 homens armados. Segundo a Polícia Civil, o industriário estava na esquina dessa rua, aguardando a rota da empresa para ir ao trabalho, quando foi surpreendido por 2 assaltantes que exigiram um aparelho celular. A vítima se recusou a passar o telefone e foi atingida com um tiro no tórax. A vítima ainda correu para pedir ajuda, mas caiu nesta calçada.
Os bandidos fugiram sem levar nada, mas tiraram o bem mais precioso, a vida. Tem câmera na drogaria, lá na academia tem câmera. Eu tenho fé em Deus que foi filmado ele lá. Ele saía todo dia para pegar rota? 4 horas. 3h30 ele estava dentro do banheiro tomando banho. No bairro onde o jovem foi morto, moradores relatam o descaso e o medo da violência. Mais policiamento. Eu acho que um carro só de polícia passando, por exemplo, o carro passa aqui, mas lá na outra rua, alguém está sendo assaltado. Paulo trabalhava há pouco mais de um mês em uma empresa do Polo Industrial de Manaus e também era estudante de engenharia civil. Era o único homem da família e ajudava no sustento da mãe e da irmã. E vizinhos e familiares do jovem industriário vítima de latrocínio na zona norte da capital estão neste momento fazendo uma manifestação por mais segurança e pelo fim da violência. O repórter Orestes de Taife está no local neste momento. Boa noite, Orestes. Um crime que chocou os moradores aí da área e, de certa forma, causou revolta também, né? Boa noite, Neto. Boa noite para você de casa, que nos dá o prazer da audiência. O sentimento por aqui é de tristeza pela morte do jovem de 22 anos, mas também de muita revolta. A gente percebe que os moradores estão fazendo protesto nesse momento justamente porque, segundo eles, aqui existe muita falta de segurança e que os moradores aqui do conjunto Canaranas passam constantemente por esses problemas. Tipo uma abordagem que esse jovem passou hoje, muitos deles relatam que acontecem com frequência aqui no conjunto. Eu vou chamar aqui o André Duran, que é um dos moradores aqui. André, vocês organizaram esse protesto porque aqui acontecem constantemente esses assaltos? Constantemente vem acontecendo assaltos e furtos na comunidade, mas infelizmente hoje nós perdemos um morador por causa de falta de segurança. A polícia ela tem que ser mais presente nessa comunidade, principalmente porque hoje nós estamos cheios de rotas de fuga e ultimamente os assaltos e furtos são constantes. O jovem Paulo perdeu sua vida hoje por causa de um celular às 4h45 nessa esquina onde esperava o transporte para ir trabalhar. A comunidade se organizou e fazer essa manifestação pacificamente. Nós pedimos ao governador do estado que faça uma intervenção dentro do conjunto Canaranas, que para cá mande um policiamento ostensivo, que seja criada uma base que possa receber essas críticas construtivas e que a segurança realmente possa acontecer aqui no Canaranas. Pois é, agora a gente percebe que é o anseio da população daqui, o anseio pela segurança, a falta de segurança tem deixado, de fato, os moradores apreensivos? Sim, os assaltos e os furtos vêm acontecendo pela manhã, pela tarde, na entrada e saída dos alunos, na chegada dos pais durante meia-noite, 1h da manhã, e a gente não tem como mais se resguardar e ter a segurança nas nossas casas. Ok, André, muito obrigado, é isso, Neto. O sentimento por aqui é de tristeza, como eu falei, mas é isso. O sentimento é de segurança, de pedido de segurança, de revolta, porque os moradores dizem que estão reféns dentro de casa, à mercê da segurança, que é um anseio de quase toda a população de Manaus, Neto. É isso mesmo, Orestes de Taife, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, a gente diariamente vem noticiando crimes como esse que ocorrem em toda a capital, também no interior do Amazonas, e esses crimes, essa violência está cada vez mais chegando perto das famílias de bem. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. A mesma previsão para o município de Altazes, onde as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Em Guajará, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e a máxima não passa dos 30 graus. E em Santo Antônio do Içá, o tempo fica ensolarado com aumento de nuvens e chove forte à tarde e à noite. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 33 graus. A Fundação SECOM lançou esse ano um procedimento para retirar tumores em pacientes com câncer no fígado. Agora, a cirurgia é menos invasiva e feita em menos tempo.
O procedimento é chamado de radioablação nos casos de oncologia. Pacientes com câncer no fígado em estágio inicial são o foco desse novo tratamento da região norte. Isso é feito através de agulha percutânea e a grande diferença é que a gente não precisa abrir o paciente para fazer a retirada ou a necrose do tumor. A gente introduz uma agulha no centro do tumor, isso guiado pela tomografia no serviço de imagem, ou seja, fora do centro cirúrgico. Com isso, a gente eleva a temperatura dessa região e por aproximadamente 3 a 5 minutos e o tumor ele é destruído por uma necrose de coagulação. Esses mesmos tumores, anteriormente, a gente tinha que fazer uma grande excisão, uma cirurgia muito grande, levar esse paciente para a UTI para ressecar um tumor de aproximadamente 3 centímetros, por exemplo, com a intenção curativa. O novo procedimento reduz o tempo de uma cirurgia da retirada do tumor. O que antes demorava cerca de 4 horas, agora é possível em 60 minutos com a cura da doença. Aqui no Amazonas, já foram 6 casos realizados na Fundação Secom. A expectativa é triplicar esse número de procedimentos até o fim do ano. Então, hoje aqui nós fazemos a quimioterapia, fazemos a cirurgia e fazemos a radioablação. Então, muitos pacientes que nós anteriormente operávamos ou não operávamos porque a condição clínica dele não deixava, nós vamos utilizar a radioablação. Então, a perspectiva é fazer mais 20 casos esse ano. Então, a tendência é cada vez aumentar porque a procura está sendo muito grande, porque é uma metodologia que nós não tínhamos como fazer. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande desses tipos de pacientes. O Amazonas é o único estado da região norte a fazer esse procedimento pelo SUS. O tratamento é capaz de diagnosticar tumores de até 2 centímetros. Que nós melhoramos muito os nossos diagnósticos com a melhoria da ultrassonografia, da tomografia e principalmente da ressonância magnética. Hoje a gente consegue diagnosticar tumores com 1 centímetro, 2 centímetros, que a gente não via isso há 10 anos. Então, aliado à melhora tecnológica do diagnóstico, nós vamos também fazer o diagnóstico mais precoce e o terapêutica mais adequada para esse paciente. As meninas do 3B Esportes derrotaram na tarde de hoje o time do Botafogo da Paraíba pelo placar de 5-2. A partida foi em João Pessoa e válida pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2. O resultado deixou as amazonenses na ponta do grupo com 15 pontos, do grupo 15, aliás, com 17 pontos. As meninas do time amazonense agora encaram o Minas e CESP do Distrito Federal pelas semifinais da competição. E caso o 3B avance para a final, já garante o tão sonhado acesso à elite do futebol feminino em 2019. Com isso, o futebol amazonense feminino consegue um feito inédito, que é ter 2 representantes, 2 equipes na divisão principal do futebol feminino no país. Um deles é o Iranduba, o Hulk da Amazônia. E está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal projeto de lei que obriga estacionamentos privativos de todo o país de cobrarem de motociclistas uma tarifa proporcional ao espaço que as motos ocupam em relação aos carros. Esse é o tema da nossa Conexão Amazonas-Brasília de hoje. Quem nunca levou um baita susto com o valor cobrado pelos estacionamentos rotativos? Em shoppings, em centros comerciais, no aeroporto. Haja dinheiro. A maior incidência que nós temos hoje de reclamação são em relação aos estacionamentos de aeroportos, né? O Procon recebe muitas queixas, justamente pelo fato de cada proprietário estabelecer um preço diferenciado, né? Hoje nós temos shoppings, mercados e aeroportos que estabelecem, que fixam esse preço de estacionamento. A Câmara dos Deputados entrou no debate e aprovou o projeto que vai aliviar o bolso dos motociclistas. A proposta reduz a cobrança de tarifa para as motos e a justificativa é simples. Elas são menores do que os carros, tomam menos espaço e terão os preços das tarifas de estacionamento proporcionais ao tamanho que ocupam nas garagens. Regulamentar de uma vez por toda algo que vinha, vamos dizer, dando uma insegurança jurídica e fazendo uma confusão muito grande na sociedade. Olha, e o projeto é analisado em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Câmara Federal. Se aprovado na CCJ, que é a comissão que está agora, o projeto já segue direto para aprovação no Senado.
Olha, e amanhã, dia 14, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data para celebrar aqueles que contribuem para os estoques e ajudam a salvar vidas, mas que ainda não são o suficiente. No Brasil, por exemplo, apenas 1,8% da população são doadores de sangue. O ideal é chegar a 3%. Essa é a primeira vez que Edson doa sangue. Quem olha assim nem imagina que ele estava uma pilha de nervos. É um pouco nervoso, né? Lá quando eu cheguei, mas depois que eu vi, passou. Melhor do que tomar soro. Tranquilo mesmo. O processo é bem rápido e não dói. Mário Jorge já é doador há 20 anos. Já perdeu as contas de quantas vezes já esticou o braço para salvar vidas de desconhecidos. Mas agora ele tem um propósito. Eu já era doador há mais de 20 anos, só que eu dei uma pausa, né? E agora eu estou voltando aí para ajudar uma irmã minha que está precisando. Os doadores ajudam a manter o estoque de sangue no estado e contribuem na garantia do atendimento de urgência e emergência nos hospitais. Reginaldo é um exemplo disso. A gente ajuda a salvar vidas, né? Pessoas que estão precisando, às vezes muitos recém-nascidos ou acidentados, né? Inclusive hoje eu estou doando até para a mãe de um amigo que está precisando, que vai sofrer uma intervenção cirúrgica, então a gente faz com carinho, né? Com amor, com a vontade de salvar. Apesar da importância, muita gente ainda precisa se conscientizar. Segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde, apenas 1,8% da população brasileira é doadora de sangue. Aqui no Amazonas, esse cenário não é diferente. A meta é que esse número chegue a pelo menos 3%. E campanhas de incentivo são criadas para isso. Apesar da gente ter o nosso estoque na nossa região, com várias campanhas que a gente tem tido de coleta externa nas universidades, repartição pública e mesmo a população de modo geral, ele tem se mantido, que é até invejoso para os outros estados, mas nós também estamos nessa média de 2% a 1,8%. O estoque de sangue no Hemocentro é considerado razoável, mas com um problema. O tipo de sangue que encontra-se em baixo nível é o O negativo, que é o doador universal. São apenas 6 bolsas aqui, enquanto o ideal seria 22. A exemplo de Outubro Rosa, Novembro Azul, que tem sua finalidade, o Junho Vermelho tem a finalidade de chamar a atenção da população sobre a importância da doação voluntária de sangue para a segurança de todos nós que dependemos dos serviços de saúde. O Hemoan funciona a partir das 7 da manhã. Pessoas com idade entre 16 e 68 anos, acima de 50 quilos e que estejam bem descansados e alimentados podem doar sangue. Com certeza eu não sei, não tenho nem ideia de quem eu ajudei. Mas muitas vidas foram salvas através do sangue que as pessoas doam, né? Então é extremamente importante. Por isso, o importante mesmo é seguir o exemplo de coragem do seu Davi. O nosso objetivo é mostrar para a população que ela precisa fazer isso de uma forma automática e não só quando tiver a campanha ou quando precisar de algum parente ou alguém que ela conheça para doar sangue. Ela precisa entender que a gente precisa doar de forma contínua para poder ajudar a população em geral e não só quando tiver alguém que necessita disso. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos, fotos e até a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.